Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, 11 de agosto, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz um anúncio da paixão. Nunca escondeu dos seus discípulos que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens, que haveriam de matá-lo, mas que também ele ressuscitaria. Jesus faz esse anúncio e traz aos discípulos uma certa tristeza. Eles não querem aceitar esta realidade, mas que é necessária na vida de Jesus. O Evangelho também nos coloca diante desta pergunta que é feita pelos cobradores de impostos a Pedro e que Jesus responde com atitudes. É claro, Jesus é o Rei dos judeus, é o Senhor da vida, o Senhor dos senhores. Por isso ele diz que o imposto era pago não para os filhos do rei, mas para os estranhos. Mas Jesus não quer escandalizar e também quer dar um exemplo que também nos ajuda a entender a nossa responsabilidade e os nossos deveres sociais. Por isso manda que Pedro pegue a moeda e entregue como imposto de responsabilidade dele, de Pedro. Importante entender que na nossa vida precisamos ser responsáveis, precisamos cumprir com os nossos deveres na sociedade e não querer de forma alguma viver na desonestidade, na falta da responsabilidade e do compromisso social. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude a viver sempre a sua palavra e que diante do mistério da paixão que ele assim passou, também aprendamos a enfrentar as dificuldades, os sofrimentos desta vida, unidos sempre o nosso sofrimento à sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa segunda-feira, um bom dia.